próstata é uma glândula que ela fica embaixo da bexiga e ela circunda a uretra masculina na sua primeira porção. Então, a primeira porção do canal da urina, da uretra, é chamada de uretra prostática. E a única função conhecida hoje pela ciência e pela medicina da próstata é produzir uma proteína que chama PSA. Quando o homem vai ter uma relação sexual, né, vai namorar, ele ejacula, 30% daquele líquido é líquido prostático, é PSA. E a finalidade biológica do PSA é muito interessante. Quando o homem ejacula, o esperma ele sai como um colóide, sai uma gelatina, um gel, né? Se o homem ejacular no lençol, ele vai ver o esperma, vai ter aquela consistência gelatinosa, 15 a 20 minutos depois aquilo fica líquido, aquilo desaparece e liquefaz. A proteína que faz a liquefação do esperma é o PSA. Então você imagina, numa relação sexual normal, se o esperma fosse líquido ao ser lançado na vagina da mulher, no colo do útero da mulher, ele ia embora, ia escorrer pela vagina, os espermatozoides não iam entrar no útero, não iam encontrar com o óvulo feminino, se a mulher tiver ovulado, e ia ser muito difícil uma fecundação. Como ele é gelatinoso, o esperma que é lançado dentro da vagina da mulher no colo do útero, ele fica grudado ali e devagarinho ele vai se dissolvendo. Então os espermatozoides que estão ali dentro, né, nadando, batendo a cauda, eles aí conseguem entrar para dentro do útero da mulher e se ela tiver ovulado, eventualmente produzir a gravidez, a fecundação e a gravidez, né? A função da próstata é reprodutiva, ela produz uma parte do líquido espermático, do sêmen, mas os problemas da próstata são mais na parte urinária. Por quê? Quando a gente vai envelhecendo, né, o homem vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, as rugas vão aumentando e a próstata vai crescendo com a idade. Quanto mais velho, maior a próstata. É uma coisa que chama hiperplasia benigna da próstata. Com o passar dos anos, em geral depois dos 30, 40 anos de idade, o homem vai envelhecendo e a próstata vai crescendo, ela vai aumentando de volume, aumentando de tamanho e vai perdendo em elasticidade também. Ninguém sabe exatamente o porquê que isso acontece, se acredita que seja devido a um tempo longo de estimulação do epitélio prostático pela testosterona, pelo hormônio masculino. Não é a próstata toda que cresce, a próstata é dividida em duas partes, seria uma zona periférica, né, e a zona central. Eu costumo fazer uma metáfora que é como se a próstata fosse um abacate. Você tem a polpa do abacate, que seria a zona periférica, e o caroço do abacate. O que cresce com a idade é só o miolo, só o caroço do abacate. A zona periférica ela vai ficando mais esticada, até mais fina, né? O câncer de próstata é uma doença que dá na zona periférica da próstata. Por isso, quando a gente faz o toque retal, a gente consegue palpar se tem algum nódulo, porque está na zona periférica. Do lado de cá, a gente tem uma próstata normal, com canal amplo, né? A bexiga ela tem a parede fininha, lisa, que ela não faz força para esvaziar. Do lado de cá, a gente tem uma próstata aumentada. E ao crescer, a próstata começa a fechar a uretra prostática, a comprimir a primeira parte do canal da urina, a primeira parte da uretra, e então a pessoa começa a sentir sintomas decorrentes da hiperplasia benigna de próstata. Esses sintomas podem ser vários, os mais comuns são a diminuição da força do jato urinário, a pessoa vai começando a urinar com mais dificuldade, demora mais para esvaziar a bexiga, demora mais para terminar de urinar, né? Ele começa a ter que fazer força com a barriga para ajudar o músculo da bexiga, porque o músculo da bexiga começa a não dar conta do recado, né? Inicialmente, esse músculo ele hipertrofia, a bexiga ela fica espessada, fica toda trabeculada, ó, de tanto fazer força. Durante anos, o cara continua urinando razoavelmente bem, né? Então, só vai começar a descompensar a bexiga lá depois dos 60 anos. E, às vezes, isso faz com que a bexiga não consiga se esvaziar completamente até o fim da micção. Então fica um restinho de urina depois que o homem urina. Os rins continuamente estão produzindo urina e estão enchendo a bexiga. Então a pessoa que começa a ter um fluxo urinário obstrutivo, ela começa a urinar mais seguido. De noite também, o paciente que passava a noite inteira na cama dormindo, sem ele ter que levantar, começa a ter que acordar de madrugada para urinar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes chega o paciente falando que acorda 7 vezes de noite. O fato de urinar mais seguido, às vezes pode se tornar um problema, dependendo da atividade do profissional, né? Do que aquele homem faz e do padrão de sono da pessoa também. Os sintomas muitas vezes vão piorando progressivamente ao longo de décadas e chega uma hora que a bexiga pode não conseguir esvaziar nada. O paciente vai no banheiro com a bexiga bem cheia e aí não sai urina, nada,
a bexiga começa a encher cada vez mais, começa a doer, e o paciente vai parar na emergência, tem que passar uma sonda para poder esvaziar a bexiga, e vai para a casa de sonda, né? Chama de retenção urinária aguda. Esse é o estágio final dessa doença. Não, a hiperplasia benigna não está associada a câncer, a nada, mas é como eu lhe disse, ela pode começar a causar desconforto. Muitas vezes passa por esclarecimento, né? A pessoa fala, não, é velho, por isso que urina toda hora. Mas não, isso aí tem tratamento. Se desobstruir, o cara vai conseguir urinar bem de novo, né? Hoje existem duas classes de remédios que podem ser usadas em separado ou em conjunto, que vão aliviar esses sintomas urinários da pessoa que tem hiperplasia benigna de próstata. Esses remédios são relativamente baratos, né? Podem ser manipulados hoje por farmácia de manipulação e não tem grandes efeitos colaterais. O problema dos alfa-bloqueadores é que alguns deles podem baixar a pressão arterial. Então, se a pessoa já tem pressão baixa ou se já usa remédios para tratar a hipertensão arterial, às vezes a gente tem que conversar com o cardiologista, com o clínico, para ver se não tem que ajustar a dose dos medicamentos, né? Porque um que outro paciente pode fazer pressões baixas, ficar tonto, né? Até desmaiar. A outra classe de medicamentos que existe hoje para tratar a hiperplasia benigna de próstata, além dos alfa-bloqueadores, são os inibidores de uma enzima que chama 5-alfa-redutase. Então é um outro remédio, a finasterida, e o primo mais potente dela, que é a dutasterida, né, a gente pode usar para reduzir volume prostático ou até para estacionar o volume prostático. Em pacientes que têm sintomas muito importantes, até você pode usar os dois tipos de remédios, as duas classes de remédio, em combinação. A gente chama isso de terapia combinada. Pode acontecer com os inibidores da 5-alfa-redutase uma diminuição da libido. As medicações elas geralmente aliviam o sintoma, mas não tratam de forma efetiva a obstrução. O jato não fica mais forte com a medicação. O problema da hiperplasia da próstata, que me incomodava já há muitos anos, sempre dificulta o nosso estilo de vida como homens na capacidade de urinar. Porque o jato da urina fica muito fininho, tem que estar fazendo força, dali a pouco escapa um pouco, né? E até conhecer novas técnicas, eu sempre optei em ficar tomando remédio. Mas o tratamento medicamentoso, ele nunca me deu um alívio completo. Então, quando já está muito fraco, os sintomas estão muito intensos, o tratamento é você desobstruir essa próstata, né? Então, o objetivo seria remover o caroço do abacate, essa parte central que está aumentada. Inicialmente, a primeira técnica que surgiu era uma cirurgia aberta, né? Você faz tipo uma cesariana, abre a barriga, abre a musculatura e abre a bexiga, e com o dedo o cirurgião vai descolar aqui, ó, e vai soltar todo o miolo da próstata da zona periférica. E isso a gente consegue a desobstrução máxima, que é a enucleação do adenoma. O problema é que aqui entre a polpa e o caroço do abacate tem várias artérias, isso fica sangrando, né, durante a cirurgia. Então você tem uma perda sanguínea significativa. E como médico eu tinha receio de fazer essa cirurgia porque às vezes pode até precisar transfusão de sangue. E a gente não gosta de receber sangue, né, em vista dos riscos que tem. Embora hoje em dia esses riscos estão bem minimizados, uma vez dos testes que são feitos antes de transfundir sangue a um paciente. Quando o paciente não responde a medicamento ou não pode usar a medicação, existe também hoje uma série de cirurgias que são minimamente invasivas para tratar a próstata benigna, né? Então você tem a ressecção endoscópica de próstata, nós entramos com um aparelho, hoje tudo com vídeo. Esse aparelho na ponta ele tem um filamento metálico que passa uma corrente elétrica. E esse filamento de tungstênio fica incandescente, fica vermelho, parece uma resistência de chuveiro assim. E a gente vai fatiar a próstata. Você vai tirando essas fatias, né? Essas fatias vão caindo na bexiga e vai fazendo um túnel aqui no meio do caroço. Isso já abre a passagem de urina e o paciente melhora dos sintomas. Hoje tem até a opção de usar o laser numa cirurgia desobstrutiva da uretra, que sangra muito menos, né? Em próstatas menores a gente tem feito muito isso, né? E cirurgias com poucos dias de internação, né? E com muito pouca
complicação. É uma vaporização com laser. Ao invés de você tirar pedaços, você usa um laser diferente, que é um laser verde, que chama Green Light, que você vai transformando o tecido prostático em bolhas de vapor. E você também consegue fazer um túnel para abrir a passagem e o paciente melhora. Com esse laser, você consegue operar também paciente anticoagulado. Mas ele não é o ideal para próstatas muito grandes, né? Esse laser verde você pode fazer em próstata até 80, 100 gramas. Acima disso, sobra muito tecido e pode recidivar. Em próstatas muito grandes, a gente ainda faz cirurgia aberta, não é? Para tirar a hiperplasia de próstata. Então você faz a adenomectomia prostática em próstatas muito grandes, que o resultado é melhor às vezes do que a desobstrução endoscópica quando há próstatas muito volumosas, né? Isso deixa também a uretra desobstruída e a pessoa urinando bem, né? E com melhora absoluta dos sintomas. O cara já tem um stent, já toma um AS, clopidogrel, e aí não pode fazer também essa cirurgia nem aberta, nem a RTU no paciente anticoagulado. Então se buscou alternativas, né? Cirurgias que você pudesse operar paciente de alto risco, paciente cardiopata, que toma anticoagulante, sem precisar abrir, sem risco de sangrar. E aí surgiram novas tecnologias. Uma delas, que foi descrita já há 19 anos atrás, na Nova Zelândia, chama-se HoLEP. HoLEP é um acrônimo, Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Então você fazer uma enucleação endoscópica da próstata usando um tipo de laser, que é o laser Holmium, tá? Então o que a gente vai fazer é reproduzir a cirurgia aberta, tirar todo o caroço do abacate aqui por via transuretral, por via endoscópica. Então você tirando tudo, nunca mais volta a crescer. É uma cirurgia definitiva, o paciente opera uma vez só na vida. Isso já é uma grande vantagem em relação à RTU, que também é endoscópica. A outra vantagem é que é um laser pulsátil, então ele não queima a loja prostática. Ele resfria entre os pulsos, então você consegue coagular os vasos sem deixar a loja prostática queimada. Então dá menos ardência no pós-operatório, né? E a outra vantagem é que você pode operar próstata de qualquer tamanho por via endoscópica. Meu recorde pessoal, né, o paciente com uma maior próstata que eu já operei com esse laser, foi uma próstata de 256 gramas. Outra grande vantagem desse laser é que a capacidade de coagulação dele é bem maior do que da energia elétrica. Então a gente consegue operar paciente em uso de anticoagulante. Semana passada, agora na terça passada, eu operei um paciente cardiopata que tomava AS por causa de stent, e a gente pôde fazer mantendo o AS, porque se suspende o AS, que é o que normalmente se faz quando vai fazer cirurgia aberta ou raspagem, o paciente pode entupir o stent, ter um infarto, que é um problema gravíssimo, né? Mais grave até do que o risco de sangramento. Com o laser a gente consegue operar o paciente mantendo o AS. E quando eu li alguns artigos e descobri que nós já tínhamos aqui em Caxias colega que fazia esse tipo de técnica, que não é assim tão fácil, principalmente porque o equipamento desse laser, ele não é um equipamento que a gente encontra facilmente, porque ele é caro e requer um treinamento bastante intenso para desenvolver essa capacidade. Eu fiquei com coragem de fazer essa cirurgia. Então, toda cirurgia começa com a antissepsia, né? A gente tem que passar uma solução antisséptica para matar as bactérias da pele, tanto da mão do cirurgião quanto da pele do paciente. Então essa antissepsia é feita antes de começar a cirurgia e colocar os campos estéreis. Vamos lá. Esse paciente é um paciente de 62 anos que tem uma próstata de 100 gramas. Né? Ele iria para uma cirurgia aberta, mas com o uso desse laser a gente consegue fazer próstata de qualquer tamanho por via endoscópica, né? Trazendo um benefício grande para o paciente em termos de recuperação. Então em 24 horas ele está em casa. E realmente, eu baixei numa terça-feira de tarde, me operei, fui para o quarto início da noite, permaneci no hospital até o início da tarde do dia seguinte. Às 10 horas da manhã, o doutor veio me ver, viu que eu estava bem, a drenagem pela sonda vesical que estava me incomodando estava limpinha, mandou tirar a sonda.
Foi, claro, dói um pouquinho para tirar essa sonda, é natural, mas não é uma dor horrível. Então, a dor não é um grande problema. E depois já fui para casa. A cirurgia de RTU, que é a cirurgia tradicional de raspagem, ela usa um aparelho de 26 frentes. Isso dá mais ou menos 9 milímetros de diâmetro, né, de espessura, que vai entrar pela uretra para fazer a raspagem, né. Como a fibra de laser é mais fina, a gente consegue fazer toda a cirurgia com um aparelho que é 20% mais fino. Tem 22 frentes. É mais ou menos 7 milímetros de diâmetro. Se a gente comparar aqui a espessura, ó, você vê que o aparelho que a gente faz o laser ele é significativamente mais fino. Isso vai diminuir o desconforto do paciente no pós-operatório, que ele vai ter menos ardência para urinar pela manipulação da uretra. Ali a gente está vendo a uretra, né, que é o canal que vem da ponta do pênis até que ele faz a curva, aqui é o esfíncter, né, onde a gente consegue controlar a saída da urina. Vai ver primeiro a bexiga. Vamos olhar a bexiga, claro. Ó. Aqui é o Vero montando. Uma aderência aqui, ó. Vê que é uma próstata bem grande. Essa bexiga trabeculada, ó, a gente chama de uma bexiga de esforço. É uma bexiga que toda vez que vai esvaziar tem que contrair bastante para conseguir esvaziar. Fazer uma marcação horizontal. Essa parte aqui é o caroço do abacate. É a parte central, o miolo da próstata. E a gente encontra exatamente o plano de dissecção, o espaço entre a polpa e o caroço. Tem um espaço com muitas artérias, só que o laser ele vai coagulando as artérias na origem. Então assim que a gente encontra o vaso, a gente já coagula ele com o mínimo risco para o paciente, menos sangramento. Na cirurgia aberta a gente iria soltar todo esse caroço com o dedo. E todas essas artérias que vocês estão vendo assim, a gente coagulando, iam ficar sangrando, né? Inclusive no pós-operatório, com a sonda. E isso aí causa uma perda sanguínea significativamente maior no pós-operatório quando você faz aberta, né? Uma chance de precisar até de transfusão de sangue, né? Numa próstata desse tamanho. Então, com laser, a gente enucleou todo o adenoma, né? Tirou toda a parte central, o miolo da próstata. E aí existem duas maneiras de você tirar o adenoma, né? Existe um morcelador, que é um aparelho automático que vai mastigando a próstata e sai moída. Ou a gente pode fatiar ativamente usando esse aparelho aqui, ó, que é o ressectoscópio monopolar, para o adenoma sair pela uretra, né? Como o tubo é fininho, não adianta soltar o adenoma inteiro, porque ele não vai sair inteiro. Então a gente usa o ressecto para fatiar o adenoma. E a gente não tem sangramento nenhum, a gente corta e não sangra, não tem mais vaso sanguíneo aqui nesse tecido do caroço do abacate, né? do adenoma prostático. Acordei na sala de recuperação, claro, com as pernas anestesiadas, eu não conseguia mexer as pernas, mas isso eu já sabia, porque a anestesia me tirou a sensibilidade do abdômen, da cintura para baixo. Mas essa anestesia é muito segura, então ela não dá sequelas, não dá lesões. Então isso fica muito mais fácil do que uma anestesia geral. A anestesia geral tem mais consequências. A hiperplasia prostática é extremamente comum, né? 80 a 90% dos homens vão ter a próstata aumentada depois de uma certa idade, né? Então não é todo mundo que vai precisar operar, né? Só precisa operar o paciente que está incomodado. Antes da cirurgia eu levantava uma vez, às vezes duas. Depois da cirurgia, inicialmente, como eu tinha que tomar bastante água, também eu levantava uma, duas vezes por dia à noite. Só que antes eu tinha que ficar um tempão esperando, porque demorava para sair urina. Não, agora não, porque eu já não preciso mais tomar tanta água. Então eu passo a noite inteira bem e só urino de manhã, depois quando acorda. Uma hiperplasia que não é diagnosticada e que não é tratada a tempo,
ela pode ter consequências ruins, assim. Então, a pessoa que não esvazia bem a bexiga, ela pode ficar com urina retida na bexiga, o que facilita a contaminação. Então, muitos pacientes fazem infecções urinárias de repetição, isso pode ser um problema e pode ser até uma indicação de tratamento clínico e tratamento cirúrgico quando isso acontece. Pode acontecer também a urina que não esvazia bem, não é a bexiga que não esvazia bem em virtude da próstata obstrutiva, você pode fazer pedras dentro da bexiga, cálculos vesicais, né? E o cálculo vesical, ele pode sangrar, dar desconforto, dificultar o jato urinário também. Então, o cálculo é uma indicação cirúrgica. A gente acaba tendo que aí desobstruir a próstata e já tratar os cálculos aí dentro da bexiga. Em casos muito graves, o paciente pode até fazer retenção urinária, ou seja, trancar a urina e ter que ir numa emergência porque teve uma retenção de urina, ter que usar sonda, né? Existem outras tecnologias para tratar a hiperplasia, mas na maioria delas não existe evidência científica mostrando a superioridade, né? O rolo, por ter sido descrito já há muitos anos, ter sido adotado na Europa, na Inglaterra, na Itália, a gente tem, a gente chama de nível de evidência nível 1A, está no guideline europeu como o método de escolha para tratar próstata acima de 80 gramas, né? Descobri essa cirurgia do laser pulsátil, porque tem o laser verde, que só faz a vaporização da próstata, mas não tira totalmente a próstata. Isso é, a parte hiperplásica da próstata. A grande barreira desse método é que é mais difícil de fazer. E no Brasil, como não tinha isso até então, não tinha onde aprender. A outra barreira é que a máquina não é muito disponível, né? São poucos centros que tem. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, a única máquina disponível para fazer isso é aqui em Caxias do Sul. E uma das coisas que me deixou bastante contente é que o jato da urina ficou maravilhoso. É um jato espetacular, tanto que eu me apelido de mangueira, porque antes era um jatinho miserável. Com relação à atividade sexual, como essa técnica não interfere com a cápsula da próstata, ela não lesa a cápsula da próstata, a atividade sexual ficou muito bem mantida. Todas as cirurgias para hiperplasia, né, para doença benigna, para o sintoma, elas não afetam a ereção. O paciente continua com a ereção normal, né, continua tendo prazer, orgasmo. O que muitas vezes pode acontecer, a gente chama de ejaculação retrógrada. Ou seja, quando ele vai ter ereção, consegue a relação, só que quando ele vai ejacular, o esperma ele acaba indo pelo caminho mais fácil. Então o esperma ele sai aqui, ó, na transição entre o caroço e a polpa. Como aqui para cima está amplo, o esperma vai em direção à bexiga. 70% desses homens que vão para uma cirurgia de ressecção transuretral da próstata ficam com ejaculação retrógrada. Não ejaculam mais. Eles produzem espermatozoide, mas não conseguem liberar esse espermatozoide. Esses homens eles podem sim fazer também uma criopreservação de sêmen, né? E eles têm que ser avisados, olha, o senhor vai para uma cirurgia que pode trazer um prejuízo para a sua capacidade reprodutiva futura. Né? Então é importante o urologista lembrar disso, né, e avisar o seu paciente. Mas existem alternativas, ao invés de você fazer a retirada completa do adenoma, você fazer só uma incisão do colo vesical e essa prostatotomia ela tem uma chance menor de ejaculação retrógrada, você tem só em torno de 10 a 15%. Só que ela não é definitiva, né? Um procedimento vai melhorar os sintomas, mas daqui a 5, 10 anos tem chance do cara voltar a ter sintoma e fazer um outro procedimento. Menos de 5% dos pacientes com hiperplasia benigna de próstata sintomática vão evoluir para alteração da função renal, mas a gente tem que lembrar disso, né? Que a hiperplasia de próstata tem que ser tratada, acompanhada, não é? Para evitar que o paciente eventualmente vá progredir para uma insuficiência renal que precise de hemodiálise, transplante renal, esse tipo de problema médico, né?